De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nesta sexta da saúde, vamos falar sobre a saúde do sono. Você que está em casa, está dormindo bem? Está tendo alguma perturbação, algum distúrbio no seu sono? Vamos falar sobre isso com o Dr. Estênio Medeiros de Carvalho. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar aqui, falando sobre um assunto que é muito comum na população, mas que pouca gente conhece. Muito bem. Vamos falar com o Estênio, que é fisioterapeuta lá da Audisono. E eu gostaria que você pudesse inicialmente falar para a gente o que é, quais são os principais tipos e o que são distúrbios do sono. Os distúrbios do sono, eles são doenças, alterações que acontecem enquanto o indivíduo está dormindo, O que acontece? Dessa gama de doenças que existem as doenças que são as doenças respiratórias do sono. E a apneia do sono é uma delas. A apneia do sono é uma delas. Das demais doenças, quais são, digamos assim, as que sejam mais conhecidas, fora a doença respiratória do sono, que é a apneia do sono? Tem doenças como as parassonias, como a insônia, como as hipersonias, os transtornos de ritmo circadiano, e aí dentro delas tem vários tipos. E cada um tem fatores, tem causas diferentes, né? Isso. E veja, quando você não dorme bem, por qualquer um desses fatores que esteja perturbando o seu sono, você tem reflexo durante o seu dia inteiro, na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, tudo é afetado, né? Isso, a gente não pode descartar essa parte da nossa vida que é dormindo. Por a gente estar inconsciente, mas se a gente for observar, 33% da nossa vida é dormindo. Então não podemos descartar. Se tem alguma alteração no sono, vai resvalar na sua vida de maneira geral, É uma balança de equilíbrio. Essas perturbações no sono, elas prejudicam tanto o lado físico como o psicológico das pessoas, Exatamente. Existem várias doenças, que tem tanto o lado emocional, vamos dizer assim, como a parte física também. Muito bem. E você que está em casa nos acompanhando, estamos conversando nesta sexta da saúde sobre os distúrbios do sono. Você tem problemas para dormir ou ao dormir? Então, anota aqui o telefone 999229519 para você mandar a sua pergunta aqui ao vivo no Boa Tarde, Cidadão. E aí vamos falar sobre os tipos de distúrbios respiratórios do sono, que é um dos tipos de perturbação do sono, não é isso? Isso mesmo. Existem vários tipos e a gente vai passar o dia todo falando aqui. Mas o mais comum, a título de diagnóstico, principalmente naquele exame que a gente faz do sono, que chama-se polissonografia, a apneia do sono, ela realmente é uma das que mais se encontra na população de forma geral. E o que é a apneia do sono? Então, a apneia do sono são dois termos que se juntam para formar um significado. O termo A, que antecede pneia, significa ausência, negação, e pneia significa respiração. Então, a apneia, ausência de respiração, que a gente pode usar como parada respiratória. No sono, a apneia do sono significa paradas respiratórias enquanto estamos dormindo. A pessoa está dormindo e de repente acorda aperreado na agonia, sem respirar direito, ou com resseca a garganta, a pessoa não sabe o que foi que aconteceu, Às vezes acha até que foi um pesadelo. Isso. Existem alguns tipos de apneia do sono. Existem apneias que são por desordem do sistema nervoso central, lá do centro respiratório, que manda o indivíduo parar de respirar. Existem um outro tipo de apneia que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, que a causa justamente é a obstrução, que tem essa relação muito próxima com o ronco, que as pessoas às vezes não sabem qual é essa relação. Isso. E quando a gente tem a causa, digamos assim, de obstrução do sono, o que causa a apneia do sono, sendo um tipo de obstrução, quais são os tipos de obstrução? É no nariz? É algum tipo de... Eu acho que a gente tem até imagens que pode mostrar, não é? Para explicar para o nosso telespectador. A gente está vendo aí uma imagem aí de perfil, Ela foi cortada ao meio para poder enxergar a parte nasal e a parte da garganta ali, entrando para a laringe e indo para a traqueia, E a gente está vendo uma pessoa respirando normalmente, aí o ar passa, faz esse trajeto. Se puder mostrar uma outra imagem, não sei se tem aí. Temos outra imagem. Pronto. Onde é que está a obstrução aí, Onde tem essa seta? Você tem aí a parte de trás, a parte posterior da língua e a parte posterior do céu da boca, que a gente chama palato mole. Quando o indivíduo dorme, ele relaxa por completo os músculos externos e os músculos internos. Principalmente se estiver mais gordinho, Aí, digamos assim, no popular, a papada vai apertar
esse canal por onde passa o ar e a pessoa vai ter dificuldade de respirar. É um dos fatores. É o sobrepeso, realmente, né? Então, quando fecha aí, ó, o ar que vem pelo nariz, ele não consegue passar, porque ele fica obstruído. E aí a pessoa entra em parada respiratória por uma causa obstrutiva. Olha só, né? Temos a pergunta da Marlúcia, que está em Lagoa Nova. Ela gostaria de saber se cartucho no nariz pode provocar a apneia do sono. O que é cartucho? Isso, a gente chama na linguagem da saúde, são os cornetos, né? Na entrada do nariz, tem algumas cavernas por onde passa o ar, eles podem estar mais inchados, mais edemaciados. Isso pode aumentar a resistência exatamente na passagem de ar pelo nariz, né? Isso não é a causa principal de apneia obstrutiva, mas pode influenciar. A gente viu que ali na região da garganta é onde é o nó do negócio, né? Onde é que acontece realmente esse fechamento. Mas o nariz obstruído também vai impedir, o indivíduo vai começar a respirar pela boca e isso muda um pouco dessa questão do trajeto mesmo. Nessa imagem que nós temos agora, né, pode voltar à produção, o que é que ela significa para o telespectador em termos de perturbação da respiração que perturba o sono? Isso. Você está vendo que tem um X aí marcado e o ar ele vem e fica, né? Ele não passa lá para o pulmão. Então entrou em parada respiratória, não vai entrar o ar, consequentemente também não vai entrar o oxigênio. Então você tem uma queda de oxigênio. E a pessoa tem um reflexo, digamos assim, de acordar repentinamente, né? Exatamente. O cérebro ele fala, opa, a gente está sem respirar, eu vou acordá-lo para você poder respirar. Então você tem duas coisas aí. Primeiro, é a queda de oxigenação, que é prejudicial, né? E a fragmentação do sono. A quebra do sono, né? Você está dormindo e de repente acorda, né? E porque aí quando a pessoa vai dormir tem todo um processo que vai acontecendo de hormônios, de tudo, né? Até que você consiga dormir e entra num certo estágio de sono. De repente aquilo é rompido de uma maneira muito brusca, né? Isso pode gerar outras consequências. Exatamente. Existem algumas funções metabólicas que só acontecem no sono e em determinados estágios do sono. Quando você não consegue aprofundar o sono, por exemplo, por fazer parada respiratória e o seu corpo ser acordado, seu cérebro lhe acordar, você não atinge determinados níveis de sono e isso prejudica. Temos uma pergunta interessante do Daniel, lá de Ponta Negra. Ele gostaria de saber, ele diz que tem apneia do sono, mas ele pergunta o seguinte, se ele de repente tomar um remédio, que às vezes a turma toma tarja preta para dormir, entrou no sono profundo, isso tira o risco dele acordar com a apneia do sono ou isso elimina essa apneia do sono ou não? Não, isso aí é um grande erro. Né? E é um porque risco, quem né? tem apneia obstrutiva do sono, e a gente sabe que fecha por conta de relaxamento, algumas medicações são depressoras do sistema nervoso central, deixa você mais relaxado ainda, e aí, o que é que vai acontecer? Vai ter mais apneia ainda, vai ter mais parada respiratória. Mais pergunta do telespectador, Lilian, lá de Tangará, terra do pastel bom ali. Ela gostaria de saber se ela tendo, como a história, está muito alto aqui, se puder baixar um pouquinho agora, aumentou que só bexiga o ponto. Ela quer saber o quê? Ela diz que tem muito sono de dia e gostaria de saber se seria um sinal da apneia do sono. Isso. Porque tem gente que realmente não percebe que não conseguiu dormir de noite, né? Mesmo acordando, mas dorme e depois não se lembra mais que acordou algumas vezes durante a noite, aí passa o dia morrendo de sono, né? Não teve aquele sono restaurador. Isso, essa fragmentação do sono, esse despertar que se tem várias vezes durante a noite por conta da apneia, muitas das vezes a pessoa que tem não sabe que acordou, não toma consciência de que acordou, né? Mas o sono fica fragmentado, então isso pode gerar hipersonolência, ou seja, sono excessivo durante o dia. É uma das consequências da apneia do sono, não vou dizer que é a única, mas se ela ronca, se ela se engasga, quando está dormindo, acorda com o coração palpitando, às vezes a pressão está ficando alta durante o dia, né? Ou à noite, quando é verificado, quando faz aquele mapa que o cardiologista pede. Então, tem que ficar aí atento, que pode ser que ela tenha a apneia. Nem todo mundo que ronca tem apneia, mas a grande maioria das pessoas que têm apneia roncam porque a causa mais comum de apneia é a apneia obstrutiva.
O ronco é coisa normal? Tem gente que ronca desde criança, deita numa rede ou numa cama, ronca que acorda todo mundo, até os vizinhos, mas isso é normal, o ronco é normal. É normal o ronco? Não, o ronco não é normal, mas até certo ponto ele passa. Ele vai ser mais um problema social, quem está dividindo... né? Quem está dividindo a cama ali do lado é que vai sofrer mais. A partir do momento que ele é um ronco alto, um ronco mais preocupante, é bom investigar que pode ter alguma coisa por trás. Uma delas é a apneia. E o que é a polissonografia do sono? Não sei se nós temos imagem aí, produção. Temos imagem de polissonografia do sono? Não temos. Mas o que é a polissonografia do sono? A polissonografia é justamente um mapeamento do sono desse indivíduo que vai dormir, né? Como o nome fala, polissonografia. São vários eletrodos que são colocados na cabeça, na região dos olhos, na região do queixo. Tem um catéter que fica no nariz, cintas que ficam na região de tórax e abdômen, que vai monitorar tanto a parte respiratória, quanto a parte cardíaca, quanto a parte de estágios do sono, ou seja, de como você está dormindo, se você está aprofundando o sono, se você está acordado, se você está no sono REM, que é aquela fase de sonhos, tudo isso. Temos a pergunta da Maria Cláudia, está nos acompanhando lá em Petrópolis. Ela gostaria de saber se existe algum tipo de tratamento para esses problemas de distúrbio do sono, principalmente esse respiratório, apneia, né? Que é a apneia do sono. Isso, tem sim. Hoje tem, né? Eu acho que desde que o homem é homem, deve sofrer de apneia do sono. O sono ele é algo embrionário, é coisa que foi estudada de 80 anos para cá, né? Se comparar com a medicina clássica, vamos dizer assim, né? Hoje, um dos principais tratamentos que a gente chama de padrão ouro é justamente o CPAP. O que é o CPAP? O CPAP é um tipo de aparelho, né? Temos imagem de CPAP? Se não tiver... agora sim. Isso, é um tipo de aparelho que gera uma pressão, que a gente chama pressão positiva, ele gera uma força maior, que é justamente para segurar, né, essa garganta no lugar enquanto a pessoa está dormindo. Evitar que essa garganta feche. Mas como esse é um aparelho que você tem que colocar na boca para melhorar a respiração? Isso, é assim. Existem algumas máscaras, né? Essa máscara que a gente está vendo aí é uma máscara de nariz, né? Então, o ar que sai desse aparelhinho, ele passa por esse tubo e vai até o nariz aí do paciente, né? Do indivíduo. E esse ar, ele vem com pressão. Aí a gente está vendo um umidificador, que é para umidificar o ar que chega até as vias aéreas, para evitar o ressecamento. Antigamente a gente via que eram aparelhos muito grandes, né? Aparelhos... E o CPAP, ele é utilizado durante um período, ou quando se faz um tratamento, depois a pessoa deixa de precisar de usar, ou quem tem o problema da apneia do sono vai sempre ter que usar para melhorar a sua qualidade do sono? Na grande maioria das vezes, sim. É um tratamento assim a perder de vista, vamos dizer. Porque, de vista, né? Vamos dizer que não é para sempre, porque pode se inventar algo que possa ser melhor lá no futuro do que o CPAP. Mas, por exemplo, se o indivíduo tem um problema, por exemplo, de obesidade, e a obesidade é o principal fator, ele é um obeso mórbido, aquela pessoa muito grande mesmo, e ela faz uma redução e perdeu aí 40, 50 quilos, pode ser que ela deixe de ter apneia, né? Ou não, tem que perder o peso e depois fazer a polissono para saber se parou de ter apneia. Perfeito. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Boa Tarde Cidadão, conversando com o doutor Estênio Medeiros de Carvalho, que é fisioterapeuta lá da Audisono. Eu gostaria que você pudesse orientar o nosso telespectador nas despedidas sobre que profissionais ele deve procurar para monitorar a situação do seu sono e fazer uma correção para evitar problemas, tanto do sono, dessa perturbação, como até problema respiratório, cardiológico e por aí vai. Isso. Hoje em dia tem muitas especialidades médicas que trabalham nessa parte de diagnóstico. Então, cardiologista, pneumologista, otorrino, neurologista. E hoje, Natal tem um grupo muito assim, elevado, né, de profissionais. Então, se você tem essa queixa, está roncando alto, está se engasgando, está tendo sono demais durante o dia, está tendo alteração de cardiovascular, procura um desses especialistas, né? E aí eles vão pedir esse exame do sono. Detectado isso, aí cabe para esses tratamentos que a gente explicou aqui. Bacana. Um dos tratamentos seria o CPAP. Muito bem.
Muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produto Focena. Muito obrigado. Você aproveitar com seus amigos e familiares. Vou aproveitar sim. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta-feira. Eu já vou passar lá e já vou... Beleza, com vinho é uma beleza. Opa. Boa Tarde, Cidadão. Fica por aqui. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.